Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo demonstração aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o módulo de anúncios. Nós vamos conhecer esse módulo, fazer alguns fluxos para que vocês conheçam como o RP funciona e como ele se comporta quando falamos de Marketplace. Então, basicamente, o que nós vamos demonstrar neste vídeo? Nós vamos fazer uma demonstração de uma importação de anúncios mais a criação de um produto. Então, para você que ainda não tem o produto no RP, vai importar o anúncio do Marketplace, você pode criar o produto a partir do anúncio. Também vamos fazer outros fluxos, né? Então, vamos ter aqui a importação de anúncios mais o relacionamento com o produto existente. Então, esse caso é quando eu já tenho o produto cadastrado no RP, mas eu importei um anúncio do Marketplace e eu quero que esse produto que está no RP controle o estoque do anúncio. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar o anúncio do Marketplace com o produto já existente. Em seguida, nós vamos ver as ferramentas de relacionamento automático. Também existem essas ferramentas, elas são muito boas para quem vai fazer uma carga grande de importação, né? E precisa relacionar os anúncios com os produtos. Depois, nós vamos fazer a criação de um novo anúncio a partir de um produto no RP. Esse produto que está no RP, ele pode ser um produto que foi criado diretamente no RP, mas também pode ser um produto que eu recebi de algum outro canal, né? Por exemplo, importei ali do Marketplace um anúncio e criei um produto. E agora eu tenho um produto, então eu posso utilizar esse produto para criar um anúncio em outro canal. Nós vamos ver também como clonar anúncios existentes. Tá? Então, a nossa ferramenta ela tem essa funcionalidade. Nós podemos pegar um anúncio que já existe e clonar ele em alguns marketplaces. E, por último, nós vamos ver como é que modifica a característica de um anúncio que já está criado no marketplace. Fechou, galera? Então, vem comigo. Vamos conhecer todos esses fluxos na prática. E antes de começar, é muito importante que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa. Agora sim, bora lá! Muito bem, vamos lá então conhecer o primeiro processo, que é a importação de anúncios dos marketplaces, seguida de uma criação de produtos a partir do módulo de anúncios. Bom, pessoal, o módulo de anúncios, ele fica disponibilizado aqui no menu Cadastros, Anúncios. A função do módulo de anúncios é ser um intermediador entre os anúncios que estão no marketplace e os produtos que estão no RP. Então, aqui na minha tela eu já visualizo que eu tenho alguns marketplaces integrados aqui no RP da Olist. Eu tenho Shopee, Beleza na Web, Mercado Livre, Olist Store, TikTok Shop e Mercado Livre Fulfillment. Cada integração com o Marketplace vai ser representada por um retângulo aqui nessa tela. E para nós começarmos, eu escolhi o Mercado Livre como exemplo. Então vamos imaginar um cenário onde eu ainda não fiz a importação de anúncios para o RP. Vamos abrir aqui o Mercado Livre. E nessa tela eu já visualizo que eu ainda não tenho nenhum anúncio. E aí, como é que eu faço para importar esses anúncios do Marketplace? É bem simples. Tem um botão Importar Anúncios localizado no topo da tela. Eu vou clicar nesse botão. E aqui eu tenho 3 opções de importação. A primeira delas é todos os anúncios da minha conta. Essa é uma opção muito boa para quem está fazendo uma primeira carga, né? Então, fez a conexão com o Marketplace e vai importar todos os anúncios para o RP. A segunda opção é somente anúncios novos. Então, essa opção ela vai trazer um pouco de agilidade na importação quando eu já fiz alguma carga, né? Vamos imaginar o seguinte, na semana passada eu importei todos os meus anúncios. Só que da semana passada até hoje, eu criei lá no Marketplace mais 10 anúncios. Então, como é que vai funcionar? Eu vou importar utilizando essa opção e o sistema vai ignorar os anúncios que já estão aqui no RP e vai importar apenas os novos anúncios, né? Ganhando um pouquinho de agilidade no processo de importação. E por último, nós temos a opção de importar um anúncio individualmente. Tá? Então, é aquele anúncio específico que eu quero puxar para o RP. Eu coloco aqui o identificador desse anúncio, que no caso do Mercado Livre normalmente é o código MLB, e faço a importação apenas daquele anúncio. Para o nosso exemplo, nós vamos utilizar a primeira opção, pois aqui estamos simulando uma carga inicial de anúncios no RP. Então, vamos lá, vamos clicar em prosseguir para importar os anúncios. Perfeito. Os anúncios foram importados com sucesso. Notem que o sistema já me traz uma opção de relacionamento automático aqui embaixo, né? Relacionar esses anúncios aos produtos. Eu vou explicar mais sobre esse método de relacionamento automático em um segundo momento. Por hora, vamos apenas fechar essa tela e assim a gente já consegue visualizar os anúncios que foram importados. Como podemos ver, no meu caso, foram importadas 2 páginas de anúncio. Tá? E aqui eu já consigo visualizar todos eles. O nosso primeiro fluxo,
deixa eu voltar aqui para a apresentação, é a importação de anúncios seguida de criação de produtos. Tá? Então, é exatamente isso que eu vou explicar agora. Então, voltando aqui para o módulo de anúncios, nós vamos utilizar o primeiro anúncio como um exemplo, tá? Que é o anúncio de um drone. Aqui em cima no topo, pessoal, eu deixei duas abas no RP. Nós temos aqui o módulo de anúncios na primeira aba e na segunda aba temos o módulo de produtos. Eu deixei o módulo de produtos aberto porque eu quero mostrar que eu ainda não tenho nenhum produto cadastrado no RP para um drone. Estou pesquisando aqui por drone e não existem esses produtos. Como é que nós vamos fazer então? Vamos voltar aqui para o módulo de anúncios e vamos criar o anúncio, criar o produto a partir de um anúncio. E tem um ponto bem importante nesse momento, pessoal. Por exemplo, aqui, eu tenho dois anúncios para o mesmo produto. Vamos imaginar que um anúncio está no clássico e o outro está no premium. Então, são dois anúncios, cada um em uma categoria, porém, é o mesmo estoque que eu desejo controlar. Nesse caso, eu vou selecionar os dois anúncios e vou criar um único produto, que vai controlar o estoque dos dois anúncios. Em um segundo momento, eu vou explicar um pouco melhor sobre como fazer essa tarefa. Agora, vamos apenas criar um novo produto a partir do primeiro anúncio que está aqui na lista, que é o anúncio de um drone, né? Então, eu vou clicar aqui nos três pontinhos e o sistema ele vai abrir as opções que eu posso executar nesse anúncio. Então, a primeira delas é importar anúncio. Essa opção ela vai fazer uma reimportação. Então, se eu tenho alguma diferença que foi criada lá no anúncio do Marketplace, clicando nessa opção, eu atualizo essa diferença aqui para o RP, visto que o anúncio já está aqui, né? Depois nós temos enviar para o e-commerce. Então, se eu fiz alguma edição, se eu incluir uma característica a mais no meu anúncio e eu desejo atualizar o anúncio que está lá no Marketplace, lá no Mercado Livre, eu utilizo essa opção para fazer o envio. Depois nós temos a opção de relacionar anúncio. Essa opção ela vai ser válida quando eu já tenho o produto no RP, pois eu vou apenas conectar o anúncio com aquele produto para controlar o estoque. Em seguida, temos editar preços, histórico de atualizações, a opção de clonar anúncios, excluir um anúncio do RP, não é do Marketplace aqui, tá? É só do RP. Ativar o anúncio, criar produto, que é a opção que vamos mostrar agora, atualizar o produto, desvincular produto e analisar métricas e tendências do anúncio. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É criar um produto a partir deste anúncio, né? Então, vamos clicar na opção criar produto. E a primeira opção que aparece nessa tela é selecionar o depósito, né? Então, se você tem um depósito específico para o Mercado Livre, se você tem um depósito para a operação de e-commerce, se você tem loja física junto com e-commerce e está separando os depósitos, nesse momento você pode selecionar para qual depósito vai o estoque desse anúncio, né? Visto que estamos puxando do Marketplace para o RP, ele vai entrar no RP já com um estoque atualizado conforme o estoque que está registrado lá no canal, né? No meu caso aqui, eu não tenho essa diferença de estoque, então eu vou deixar no geral. Em seguida, nós temos uma caixa de seleção para importar as imagens do anúncio no produto, né? Então, ele vai pegar as imagens que estão no anúncio e vai criar o produto com essas imagens. Essa opção ela é fundamental para quem deseja criar novos anúncios em outros marketplaces, talvez, com o produto que foi gerado aqui a partir deste anúncio, né? Então, importei o anúncio da Shopee, vou criar um produto, e aí, depois eu vou pegar esse produto e eu vou enviar para o Mercado Livre. É importante que tenha no produto as imagens, né? E vice-versa. Ponto importante, pessoal, que às vezes gera um pouquinho de dúvidas. Sempre que eu quiser enviar um anúncio para um marketplace, esse anúncio ele é criado a partir de um produto, né? Então, eu não posso pegar diretamente o anúncio do Mercado Livre e enviar direto para a Shopee. Eu tenho que antes criar o produto no RP, e aí com aquele produto criado, aí eu consigo fazer um envio para um outro canal. E logo abaixo nós temos três campos: unidade, NCM e origem. Esses campos são para emissão das notas fiscais, tá? E aqui eles estão como facilitadores. Se eu já sei qual é o NCM, qual a unidade, qual a origem, eu já posso preencher aqui nesses campos. Se eu não sei, tudo bem, porque eu sempre vou poder editar o cadastro do produto e preencher em um segundo momento. Lembrando que para o NCM nós temos uma ferramenta de IA que preenche automaticamente o NCM nos produtos, né? Aqui no caso eu vou colocar a unidade e a origem. E vou clicar no botão criar produtos. Perfeito.
um produto criado com sucesso. Tá? Eu vou fechar aqui a telinha. Aqui, então, vem a ferramenta que eu comentei, né? Fazendo a sugestão, se eu desejo que o RP faça a inserção ali do NCM através da nossa ferramenta de IA. Eu vou apenas fechar nesse momento. E agora eu vejo que o meu anúncio, ele está relacionado. Ó, anotem aqui, ó, SKU do produto. Tem aqui um SKU. Já os de baixo não tem, né? Eles aparecem como não relacionados. Então, vamos lá no módulo de produtos para verificar como ficou o cadastro desse produto que foi criado a partir de um anúncio. Eu já deixei a aba aqui de produtos carregada. Eu vou trocar a aba do sistema. E agora estamos no módulo de produtos. Inicialmente, eu mostrei que não tínhamos um produto para drone. E agora eu vou pesquisar novamente e nós vamos visualizar o produto que foi criado. E aqui está o produto, pessoal. Esse produto, então, ele foi criado a partir de um anúncio. Se vocês notarem, ele já ficou relacionado com o Marketplace. A coluna de integrações, ela mostra com quais canais o produto está relacionado para fazer o controle de estoques, para que quando chegue uma venda no RP também, o sistema consiga identificar qual é o produto que ele tem que baixar o estoque, de onde ele vai pegar o NCM, a unidade de origem, para emitir a nota fiscal, e também para fazer atualizações de preços, né? Então, é muito importante que o anúncio esteja relacionado com o produto. E quando nós criamos um produto a partir do anúncio, esse produto ele já nasce relacionado. O que eu poderia fazer agora? Eu poderia pegar esse produto, selecionar ele, clicar em enviar para e-commerce e enviar para outro marketplace, criando um novo anúncio em outro canal. Então, você que está procurando fazer uma expansão de canais, você conecta o canal, puxa o anúncio, cria o produto. Depois você conecta o segundo canal que você ainda não tem os anúncios e usa os produtos para fazer a criação nesse outro canal. E agora vamos para outra situação, quando temos mais de um anúncio para vincular ao mesmo produto e dessa forma fazer um controle de estoques unificado entre 2 ou mais anúncios. Então vamos voltar aqui para o módulo de anúncios e o exemplo que nós vamos utilizar são esses 2 anúncios, né? Vamos imaginar que o primeiro aqui está no tipo de anúncio premium e o segundo está no tipo de anúncio clássico. Lembrando que o exemplo que eu vou fazer aqui vale para 2, para 3, para 4, para quantos anúncios vocês tiverem e vão controlar o estoque unificado para o mesmo produto, tá? Então, no meu caso, vai ser só com 2 anúncios, mas lembrem que pode ser mais. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses 2 anúncios e aqui no rodapé abrem algumas opções, que são as opções de seleção, né? Que eu vou aplicar qualquer ação que eu fizer aqui no rodapé, eu estou aplicando nos anúncios que estão selecionados. Então, vamos para o menu Mais Ações e aqui encontramos a opção Criar Produtos. Quando clicamos em Criar Produtos, o RP já questiona, né? Desejamos criar um produto para cada anúncio ou criar um produto apenas e vincular os anúncios. Qual é a diferença entre essas duas opções? Se eu deixar marcada essa primeira opção, o resultado final vai ser 2 produtos no RP, cada um vinculado com o seu anúncio. E se eu marcar a segunda opção, o resultado final vai ser um único produto cadastrado no RP, porém com esses 2 anúncios vinculados a este produto. Dessa forma, eu unifico o controle de estoques. E pensando que aqui eu tenho uma diferença de tipo de anúncio ou estratégia comercial nos meus anúncios, eu, no final das contas, quero controlar apenas um estoque desses 2 anúncios. Então, eu vou utilizar aqui a opção de criar um produto apenas e vincular os anúncios. Vamos lá, vamos confirmar. Nesse segundo momento, o RP questiona qual é a descrição que você quer utilizar no seu produto. E aqui no meu caso são iguais, né? Os 2 anúncios têm a mesma descrição, então qualquer uma que eu escolher dá na mesma. E agora o sistema ainda libera o campo para eu fazer uma edição, né? Então, como eu quero chamar esse produto no RP? Quero chamar apenas de Xiaomi Mi 11, que é o modelo do celular. Perfeito, então eu vou confirmar. E agora caímos naquela mesma tela anterior. Tá? Então, eu vou marcar aqui que eu quero importar as imagens, vou colocar a unidade, vou selecionar a origem e vou criar os produtos. Pronto. Um produto criado com sucesso. Vamos fechar aqui essa janela. Mais uma vez, temos aqui a sugestão do NCM automático. E agora, aqui na lista de anúncios, nós conseguimos visualizar que esses 2 anúncios eles foram relacionados com o mesmo SKU. Vamos visualizar isso no módulo de cadastros. Então, vamos acessar aqui a segunda aba e vamos pesquisar pelo nome do celular.
está aqui, pessoal. O produto foi criado a partir do anúncio, ficou relacionado, e quando nós abrimos esse cadastro e clicamos na aba de anúncios, nós conseguimos visualizar que tem 2 anúncios relacionados aqui. Então, é assim que funciona para a gente fazer uma gestão de estoque unificada em vários anúncios com o mesmo produto. Mais uma vez, eu poderia fazer o envio deste produto para algum outro canal para unificar o estoque, não só entre anúncios do Mercado Livre, mas também com algum outro canal em questão. E lembrando que, caso você utilize algum canal onde você tem apenas um anúncio para cada produto, você pode fazer a criação de produtos em massa. Voltando aqui para o módulo de anúncios, você consegue selecionar todos os anúncios que foram importados na sua conta, clicar em mais ações, criar produtos, e aqui aparece a seleção de todos que estão importados, né? Porque cada página consegue carregar apenas 50 produtos, porém, ao selecionar essa opção, ele pega todos, né? Confirmando, a gente pode aqui seguir num caminho padrão, né? E aqui a gente vai criar um produto para cada anúncio que existe no RP. Lembrando que se o anúncio tiver variações, se lá do Mercado Livre, por exemplo, for um anúncio com variações, aqui no RP ele vai criar um produto com variações. Em alguns casos é necessário fazer um mapeamento. Então aqui ele diz a variação no e-commerce, a variação correspondente aqui no RP, opções no e-commerce e a opção correspondente aqui no RP. E agora vamos para a nossa segunda demonstração, que vai ser muito parecida, mas agora a gente vai relacionar um anúncio com um produto existente, tá? Então, importamos os anúncios do Marketplace para o RP e vamos relacionar esse anúncio individualmente, de forma manual, com um produto que já temos cadastrado. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o RP, para a parte de anúncios, e vou escolher aqui o anúncio do amendoim japonês de 90 gramas. Lembrando que eu tenho uma segunda aba aqui para produtos, e pesquisando, nós temos o amendoim japonês de 90 gramas, cadastrado já. Então, não preciso criar um produto. Eu já tenho esse produto cadastrado no RP e ele já está aqui controlando estoque. E agora eu vou conectar o anúncio com esse produto para que o anúncio respeite o estoque do produto que está no RP. Então, basicamente, nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos no anúncio, vamos acessar a opção Relacionar anúncio, e aqui nós vamos pesquisar pelo produto. Pronto, ele listou todos os produtos amendoim que tem cadastrado, e no caso aqui é o amendoim de 90 gramas. Vamos selecionar este produto e vamos continuar. Essa tela, ela tem uma função visual de conferência. Então, eu vejo que aqui eu tenho os detalhes do anúncio, do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho os detalhes do produto. Então, batendo o olho aqui, eu já consigo conferir que eu estou relacionando o anúncio com o produto correto. Basta apenas clicar em relacionar. Pronto, fiz uma relação manual de um anúncio com um produto. E aqui, então, já aparece o SKU do produto que esse anúncio foi relacionado. E quando nós voltamos aqui para a parte de produtos, percebam que o anúncio do amendoim japonês de 90 gramas ele está só em um canal. Tá? Inclusive, esse mapeamento aqui ele não está ativo. Mas eu vou atualizar a página e pronto, agora apareceu o relacionamento com o Mercado Livre. A partir de agora, se todas as minhas configurações estiverem ok, qualquer alteração do estoque do produto amendoim japonês de 90 gramas vai refletir automaticamente lá no anúncio do Mercado Livre. E agora vamos entender como funciona o relacionamento automático de anúncios com produtos. Isso também é possível através de alguns critérios. Então, voltando aqui para o módulo de anúncios, a gente verifica que tem 64 anúncios ativos, né? Mas nem todos estão relacionados. Ó. Esses primeiros aqui a gente fez a relação, o amendoim japonês nós fizemos a relação, mas nós podemos fazer uma tentativa de relacionamento automático. Essa ferramenta ela fica localizada aqui no menu Mais Ações, dentro do módulo de anúncios, e basta acessar Relacionar Anúncios. Tá? Então, vai abrir aqui as opções de relacionamento. Nós podemos fazer uma comparação de SKU, de título ou de EAN. Como é que funciona essa comparação? Se todos os meus anúncios do Mercado Livre ou do canal em questão têm o SKU preenchido lá no canal, e aqui no RP, os SKUs que estão preenchidos lá também estão preenchidos no produto, o sistema ele vai comparar SKU de anúncio e SKU de produto, e se for igual, ele relaciona automático. O mesmo acontece na segunda opção, aqui a comparação é pelo título. Tá?
Claro que o título é difícil que seja exatamente igual entre o Marketplace e o produto no RP. Funciona também, mas, como eu disse, né, não é a opção mais assertiva, né, visto que o anúncio tem uma descrição, o produto acaba tendo outra. E por último, nós temos a comparação através do Jetim EAN. Essa aqui é uma comparação bem válida, porque se eu tenho Jetim EAN nos anúncios e tenho Jetim EAN nos produtos, ele vai comparar e sempre que ele encontrar o mesmo Jetim, ele faz o relacionamento automático. Para o nosso exemplo, vamos utilizar aqui a opção de SKU. Então, eu vou rodar uma varredura no sistema em que ele vai fazer todas essas comparações. Vamos lá. Pronto. Ele conseguiu relacionar 104 anúncios automaticamente. 33 anúncios ele não conseguiu relacionar. Talvez porque não encontrou o SKU que seja correspondente. Então ele me dá as opções, né? O que eu desejo fazer com esses 33 anúncios que ele não conseguiu relacionar automático? Tentar relacioná-los por outro método. Aqui ele volta para a tela anterior e me permite escolher entre as 3 opções. Criar produtos novos com base nos anúncios. Aqui ele vai pegar esses anúncios que não foram relacionados e vai criar produtos no RP. Deixar para resolver depois, que ele não vai fazer absolutamente nada. Ou relacionar manualmente, que aí ele vai me abrir a tela para eu ir buscando pelos produtos e fazendo a relação de forma manual. Certo, pessoal? Essa ferramenta ela é bem simples de usar. E agora vamos para o nosso próximo fluxo, que é a criação de um novo anúncio a partir de um produto que está no RP. Então, nós vamos escolher um produto para fazer esse fluxo. Vamos lá. E eu vou escolher aqui o produto Air Fryer, porque ele tem 4 variações e eu acho que o nosso exemplo vai ficar bacana com um produto que tem variações. E quais são as variações desse produto? Bom, basicamente é cor e voltagem, né? Então, existe a variação preto, 220 volts, preto 110, prateado 110 e prateado 220. Essas são as variações. Ponto importante é que eu deixei esse produto sem a categoria. E eu deixei sem categoria de propósito, tá, pessoal? Porque eu quero mostrar como funciona a nossa pré-validação de anúncio. O sistema ele vai identificar se o produto tem ou não tem categoria e vai sugerir em tela, caso ele não tenha, para que eu faça a inserção dessa categoria no produto. Assim que eu selecionar o produto e clicar em enviar para e-commerce, ele vai acionar o módulo de anúncios no método de criação. E aí ele vai fazer essas pré-validações. Um ponto bem importante é que sempre que nós formos criar um novo anúncio em Marketplace, nós vamos partir a criação desse anúncio do módulo de produtos, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui o produto Air Fryer, vou clicar em enviar para o e-commerce e vou utilizar o Mercado Livre como um canal de destino. Vai ser o nosso exemplo para a criação deste anúncio. Então selecionei aqui em plataforma, vamos continuar em View. A partir de agora ele já entra no módulo de criação de anúncios e ele está analisando o meu produto. Então, ele identificou, conforme o previsto, que o meu produto não possui uma categoria no RP. E ele está perguntando aqui, ele está me dando em tela a opção de relacionar essa categoria. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui na lupinha e vamos encontrar aqui a categoria de eletrodomésticos, Air Fryer. Beleza, vou selecionar esta categoria. A partir de agora, ele vai fixar essa categoria no produto. Então, se eu utilizar esse mesmo produto para enviar para a Shopee, ele já tem uma categoria no RP. Vamos continuar. E nessa próxima tela, ele está questionando, bom, essa categoria no RP não está relacionada com uma categoria aqui do Marketplace, que no caso é o Mercado Livre. E aí ele me dá 2 opções para fazer esse relacionamento. Manual, né? Então clicando aqui no botão relacionar, ele abre a árvore de categorias do próprio Mercado Livre, que é isso que estamos vendo em tela, ou através da sugestão, que ele pega o nome do produto e tenta identificar qual é a categoria que mais se aproxima deste produto. Vamos ver qual é a sugestão. Olha, encontrou 2 possíveis categorias. Eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos para a cozinha, preparação de alimento, fritadeiras de óleo. Não é esse. Eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos para a cozinha, preparação de alimentos, fritadeiras de ar. É uma air fryer, né? Então vamos selecionar a categoria mais assertiva aqui. E vamos atribuir. Pronto, agora eu vou clicar em continuar. E nós chegamos em mais uma etapa onde ele está sugerindo se eu desejo, sim ou não, anunciar essa mercadoria no catálogo do Mercado Livre. Aqui, para o nosso caso, eu vou desligar essa opção. Então, vou clicar aqui no botão de corrente
e desligar a opção de criação de anúncio de catálogo. Mas se fosse o caso, se o seu desejo é criar um anúncio no catálogo, aí você deixa habilitado e faz a relação com o anúncio que você deseja. E vamos confirmar e continuar o envio. Aqui nós temos as categorias, né? Então, voltagem e cor. Cor ele já ficou relacionado, mas a voltagem ele está me pedindo para relacionar. Então, vou marcar aqui voltagem. O valor aqui é 220, o valor aqui é 127, o que mais se aproxima, né? E a cor prateada, ela vai ficar relacionada com, vamos ver o que mais se aproxima, prateado. Tá? Então, eu fiz aqui um mapeamento das variações. Vamos continuar. E agora chegamos no pré-anúncio. Lembrando, pessoal, que é a primeira vez que eu envio esse produto, eu já deixei ele sem a categoria justamente para simular o fluxo. A partir de agora, esse produto ele já tem categoria e essa categoria já está mapeada com o Mercado Livre. Então, se eu enviar novamente, esse fluxo vai passar reto, ele não vai questionar novamente essas ações que nós acabamos de preencher no RP. E nessa tela, nós temos o pré-anúncio, que é um resumo do anúncio que nós vamos criar lá no Mercado Livre. Eu selecionei só um produto e estou vendo apenas um quadrinho aqui na tela. Mas é muito importante lembrar que vocês podem selecionar mais de um produto ao mesmo tempo. E aí aqui nós vamos ter vários quadrinhos e cada um representando um novo anúncio que vai ser criado. Bom, clicando aqui no quadrinho, nós temos algumas opções, tá? Começando aqui pelo preço do produto. E aqui tem as ferramentas para modificar o preço que estamos enviando nessa criação. Para quem tiver interesse, nós temos no nosso canal um vídeo que explica sobre as formas de precificação. Aqui eu vou deixar igual do produto. Vamos salvar. E logo abaixo nós temos 4 abas. Detalhes do anúncio, ficha técnica do anúncio, imagens do anúncio e variações do anúncio. Na aba Detalhes do anúncio, eu vou especificar qual é o tipo. Ele pode ser clássico ou premium. Lembrando que grátis não é indicado para trabalhar profissionalmente no Mercado Livre, porque eles só aceitam uma unidade no estoque, aí não tem como, né? Então eu vou ficar entre clássico e premium. Para o nosso exemplo, vamos focar aqui no premium. O título do anúncio que vai ser criado no Mercado Livre, aqui eu vou só tirar o 35. A descrição complementar, lembrando que ele puxa isso do produto. Então, se lá no cadastro do produto tem a descrição complementar, ele já vai colocar nessa tela. E aqui embaixo nós temos a forma de envio. Tá? Isso aqui é mais útil para quem usa Mercado Envios 2. Tá? No caso aqui, nós vamos deixar não informado. Na aba de ficha técnica, são as características do anúncio que nós estamos criando. E tem uma função muito legal aqui, que o sistema apresenta o que é obrigatório, o que é recomendado e o que não tem relevância. Então, começando pelo que é obrigatório. É obrigatório enviar a marca, o modelo, o status do recondicionado, né? Se é um produto recondicionado sim ou não, o código universal do produto, a largura, o comprimento, né? Informações de dimensão. Logo abaixo, nós temos as características recomendadas. Essas não são obrigatórias. Então, se eu tentar enviar sem, não vou ser impedido, vai criar o anúncio. Porém, essas características recomendadas, elas fazem parte da composição do cálculo de relevância do anúncio. Então, quanto mais informações eu enviar, melhor vai performar o meu anúncio, tá? E ao final, nós temos outras características. Essas aqui, elas não têm impacto na relevância, elas não são obrigatórias, mas existem alguns casos que eu sou obrigado a enviar, né? Por exemplo, se fosse um produto usado, eu teria que especificar aqui a condição do item como usado. Ou se é um produto inflamável, né? Eu tenho que especificar que é um produto inflamável. Tá? Mas elas não impactam na relevância do anúncio. Então, para o nosso caso, eu vou colocar aqui o código universal, que eu não tenho, então eu clico nos 3 pontinhos e coloco que não se aplica, por um outro motivo. A largura da embalagem, vou colocar aqui que tem 49 centímetros. O comprimento eu vou botar aqui em 60 centímetros. A altura eu vou botar aqui em 50 centímetros. Tipo da embalagem do vendedor, eu vou colocar sem embalagem adicional. Peso eu vou colocar 2 quilos. Tá? Status do recondicionado. Aqui também vou colocar que não se aplica. Tá? Eu vou especificar basicamente essas características. E antes de enviar, eu quero mostrar que ainda podemos editar as imagens e fazer alterações e variações caso for necessário. Perfeito, ajustei aqui meu anúncio, eu vou clicar em salvar. E esse anúncio está pronto.
Se fosse o caso de ter um outro quadrinho aqui, eu partiria para a edição do próximo anúncio antes de clicar no botão enviar aqui no topo. Mas como temos apenas um anúncio a ser criado, vamos clicar no botão enviar anúncios. Perfeito, conseguimos enviar o produto ao Mercado Livre. Quando é o Mercado Livre, nós temos aqui um link que vai nos direcionar para o anúncio que recém foi criado a partir do RP. E está aqui o nosso anúncio da Air Fryer, com a variação prateada e preta, com a variação também de 127 volts e 220 volts. Retornando para o RP, quando clicamos em finalizar, ele vai nos direcionar novamente para o cadastro do produto, que agora possui aqui na aba de anúncios um relacionamento ativo com o Mercado Livre. E se nós voltarmos para a lista de produtos, também conseguimos verificar o relacionamento através da coluna Integrações. E o nosso próximo passo é entender como podemos clonar anúncios. Vamos lá, então, acessar o módulo de anúncios, no menu lateral, Anúncios. Vamos acessar a integração com o Mercado Livre. E vamos utilizar o anúncio que nós acabamos de criar para o exemplo do clone. Então, já temos aqui o anúncio da Air Fryer. Ela tem 4 variações, tudo certinho. Vamos clicar nos 3 pontinhos e acessar a opção Clonar Anúncios. Nessa tela, nós podemos definir qual é a quantidade de clones que nós queremos criar deste anúncio. E aqui temos um limite de até 20 anúncios de uma única vez, ok? Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer apenas 3 clones. Então, coloquei o valor, avançar. E agora a gente vai entrar no fluxo padrão do módulo de anúncios. Então, ele vai analisar se tem a categoria, vai analisar qual é o tipo de anúncio, vai solicitar se desejamos sim ou não anunciar no catálogo do Mercado Livre para os 3 anúncios. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é se eu quero, sim ou não, colocar no catálogo. Eu vou marcar que não. Vamos clicar em confirmar. Nessa tela, ele solicita qual é o padrão do tipo de anúncio, né? Clássico ou premium. Mesmo eu selecionando um padrão nessa tela, eu vou poder modificar essa informação na tela seguinte. Então, vamos clicar em continuar. E aqui estão os nossos 3 pré-anúncios. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse primeiro anúncio, eu quero trocar o tipo de clássico para premium. Então, eu modifico aqui, premium, e salvo. Esse segundo anúncio, eu quero modificar a descrição. Quero criar ele com um título diferente. No clássico. E esse outro anúncio aqui, eu poderia fazer uma edição na imagem, eu poderia trocar o tipo de anúncio, poderia trocar o título, a descrição complementar. Aqui é a estratégia de vocês, né? O que vocês querem modificar nesse anúncio? Ou querem manter ele igual também? Tudo bem. E aí salvamos, fizemos as edições necessárias e o último passo é clicar em enviar anúncios. Assim ele vai criar os anúncios no Mercado Livre. Perfeito. Tivemos sucesso nos 3 anúncios. E se nós clicarmos aqui no ver anúncio, nós vamos visualizar o anúncio conforme a nossa criação no RP. Então vamos clicar aqui no primeiro anúncio para verificar como ficou as nossas edições. Aqui, ó, exatamente conforme modificamos, né? Air Fryer prateada 220 volts. Lembrando que esse foi só um exemplo. E quando nós clicamos aqui em finalizar, ele vai retornar para a tela de anúncios. Perfeito. Agora vamos visualizar como ficou o nosso produto. Vamos para cadastros, produtos. Vamos abrir o produto Air Fryer e vamos clicar na aba Anúncios. Agora nós conseguimos visualizar que nós temos 1, 2, 3 anúncios vinculados com esse produto no Mercado Livre. E por último, vamos verificar como podemos fazer pequenas alterações em anúncios que já estão criados e são existentes lá no Mercado Livre.
Então, para isso, nós vamos retornar aqui para o módulo de anúncios, menu lateral, anúncios. Vamos entrar aqui na integração do Mercado Livre. E vamos utilizar o mesmo anúncio para fazer esse exemplo. Então, eu vou abrir aqui o anúncio da Air Fryer. Vou clicar no botão editar. Pronto, já tenho como fazer modificações nesse anúncio. A partir de agora, eu posso trocar o título, eu posso trocar a descrição, o tipo de anúncio, né? Eu posso mexer aqui na ficha técnica, adicionar novos atributos que eu ainda não enviei. Eu posso fazer alterações, salvar no RP e disparar para o Mercado Livre para fazer uma atualização lá no Marketplace. Então, aqui, vamos modificar o título do anúncio. Vamos colocar assim, ó, Air Fryer prateada e preta, 220 e também 110. Tirar esse caractere especial. 110. Então, essa vai ser a alteração que eu vou realizar no meu anúncio, que já está criado lá no Mercado Livre. Perfeito. Vou salvar. E após salvar, pessoal, é muito importante que a gente faça um envio para criar, de fato, essa atualização. E esse envio ele pode ser feito aqui em cima, no menu Ações, né? Enviar para e-commerce, ou através da própria lista de anúncios. Aqui nos 3 pontinhos, nós temos a opção Enviar para o e-commerce. Aí ele vai entrar novamente na validação. Aí aqui está o nosso anúncio. O título já está editado, conforme eu alterei. Eu vou salvar e vou enviar novamente. Perfeito, tivemos sucesso. Vamos clicar para visualizar o anúncio. E está aqui, o nosso anúncio foi alterado com a nova descrição. Então é bem simples a ferramenta para fazer edições em anúncios existentes a partir do RP. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o módulo de anúncios. Nós simulamos diversos fluxos aqui com esse módulo que é super importante para a gestão de Marketplace. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.